O cafenapolítica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, vai falar sobre o México. O México, esse país que fica bem colado aos Estados Unidos e que é hoje vítima de uma das maiores ondas de violência. Para conversarmos sobre a situação mexicana, nós trouxemos dois especialistas. Primeiro, o Marco Brige, que é autor de um livro, Zapatistas, a Velocidade do Sonho. E em segundo lugar, nós trouxemos o jornalista do Página 12 da Argentina, Darío Pinotti, que conhece bem aquela situação no norte do México, onde justamente fica a central, digamos assim, da grande violência naquele país. Então nós vamos começar com o nosso Marco Brige, que ele vai falar sobre a experiência que ele teve no México com o movimento zapatista. Então, Marco. Boa tarde. Em 1994, quando surgiu o Levante Zapatista, chamou a atenção da mídia de todo mundo, porque pouco tempo antes foi lançado um livro, O Fim da História, do Fukuyama, que logo depois também da queda do Muro de Berlim, em 89, e jamais esperassem que um movimento totalmente indígena conseguiria chamar a atenção de toda aquela população da região sul do México, como a mídia do mundo inteiro. Foi um movimento que deu início, são 16 homens entraram em 1983 na selva lacandona, sul do México, são homens marxistas, querendo levar o marxismo, as suas ideias marxistas para os índios, somente que esses índios não aceitaram esse tipo de teorias, e muitos voltaram, retornaram, e ficou um grupo pequeno, dentre eles o Marcos, que é um mestiço, um branco, mestiço com cor. O Marcos ficou e ali ele conviveu 10 anos com esses índios, primeiro aprendendo, como se diz, o modo de viver, a maneira de viver dos índios, É uma entrevista que ele deu para o escritor Eduardo Galeano. Ele disse que quando achou que estava chegando para ensinar, na verdade ele estava chegando para aprender. Logo ele percebeu que estava chegando para aprender. Quando foi isso em 83, quando foi 1º de janeiro de 94, houve o estouro do Levante, tomaram 7 cidades no estado de Chiapas, região sul do México, e isso em 1º de janeiro de 94. E houve 12 dias de conflito, até o dia 12 de janeiro. Portanto, que a partir do dia 12 de janeiro para cá, nunca houve sequer um tiro, nunca foi disparado uma arma sequer pelo Exército Zapatista. E esse movimento conseguiu levar até o México jovens da juventude do mundo inteiro. Por quê? São seus comunicados, são suas propostas de política, não uma política arcaica, política que hoje os partidos, tanto de esquerda, direita nem se fala, em toda a América Latina, em toda a Europa, aquelas teorias, aquela política arcaica, entende? Os jovens já estavam cansados de ser as mesmas palavras, porque você passa 20 anos, o discurso da esquerda continua o mesmo, entende? E ali estava presente 6 mil pessoas no encontro que teve em 1996, que os zapatistas conseguiram levar para lá 6 mil pessoas dos 5 continentes, entende? E lá estava também, além de partidos políticos, movimentos sociais, você via homossexuais, entende? Coisas que jamais a esquerda admitiu em seus redutos, entende? Ou conversar com alguém que um homossexual, entende? Se denominava homossexuais, entende? E
esse encontro lá estava presente intelectuais do mundo inteiro, né? Cineastas, escritores, né? Como Eduardo Galeano do Uruguai, o sociólogo Alain Touraine, a ex-primeira-dama francesa Danielle Mitterrand, o seu Tariq Ali, o paquistanês Tariq Ali, e dentre outros, né? Então, antes que a gente prossiga no aprofundamento dessa questão dos zapatistas, eu gostaria também que o Dario Pinotti dissesse alguma coisa de sua experiência como jornalista lá no norte do México, né? Na quase fronteira com os Estados Unidos. Boa tarde. Na perspectiva geral do que está acontecendo em México nesses momentos, não apenas no norte do México, mas com foco na fronteira com os Estados Unidos, o que podemos ler, o que podemos interpretar numa primeira aproximação é uma crise da geopolítica do narcotráfico. Nos últimos 3 ou 4 anos, o epicentro da violência do narcotráfico na América Latina teve um desplazamento da Colômbia hacia México, suscitando uma tensão que habitualmente a imprensa e o sistema político mexicano caracteriza como se for uma questão de segurança, uma questão de, às vezes, de delito comum, e na verdade está muito, muito longe disso. Em primeiro lugar porque se a gente acompanhar o vector, o desplazamento da Colômbia hacia México, da guerra do narcotráfico, o que vai observar é que cada vez se aproxima mais ela aos Estados Unidos. Certamente a força, o fator que alimenta essa violência tem que ser indicado na fonte do consumo da cocaína que fundamentalmente é produzida na Colômbia e é produzida em Bolívia, mas é refinada muitas vezes em Colômbia e em México está basicamente a área de transporte, de envio de narcos hacia Estados Unidos. Agora, por que interpretar este proceso antes que como um processo de delinquência, antes que como um processo de delito, como um capítulo geopolítico? Porque ele está agravando os vínculos de sometimento mexicanos hacia Estados Unidos. Basicamente, através de 2 dimensões. A primeira tem a ver com as cada vez mais violentas e cada vez mais severas medidas para impedir o ingresso de cidadãos mexicanos nos Estados Unidos. Toda vez que, se sabe muito bem, Estados Unidos e México são parte do NAFTA, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, pelo qual há uma liberdade absoluta para o envio de mercancias norte-americanas hacia México. Então tem um quadro de assimetria pelo qual Estados Unidos não tem limitação nenhuma para vender seus produtos hacia México, e, entanto, o México enfrenta controles cada vez mais violentos, cada vez mais severos, sob o pretexto de limitar o narcotráfico para seus cidadãos. E outro elemento é um elemento estritamente geopolítico e estritamente da defesa, que é a penetração crescente da influência militar norte-americana nos Estados Unidos mexicanos. Quer dizer, a repressão e a inteligência, a espionagem para atacar, para impedir o acionar do narcotráfico nos Estados Unidos, em México é cada vez mais controlado por agentes dos Estados Unidos. Pouco tempo atrás, um especialista italiano na 'ndrangheta, que é a máfia do sul da Itália, que, diga-se de passagem, tem uma presença cada vez mais importante no Brasil, explicava que o narcotráfico, em rigor de verdade, é um fenômeno geopolítico pelo qual muitas vezes outras utilizam um discurso desmascarado e pelo qual
habitualmente, por exemplo, organismos que aparentemente trabalham na sua repressão, seja o caso da DEA americana, na verdade utilizam ou instrumentalizam o narcotráfico para fortalecer o poder hegemônico dos Estados Unidos. Para traduzi-lo de uma forma muito mais lineal, o que quer dizer? A DEA, na verdade, atua, no caso mexicano, como um instrumento de penetração americana na política mexicana sob o pretexto do narcotráfico. E isso está ocasionando em México, além de uma gradual limitação de sua independência política, uma contaminação de todo o seu sistema político. Hoje a classe política mexicana está em grande medida vinculada ou diretamente em colúdio com o narcotráfico. E isso, inclusive, começa a se exportar a outros setores da vida pública, por exemplo, a mídia. A capacidade dos cárteles mexicanos, dos cada vez mais poderosos cárteles mexicanos, para intimidar e, às vezes, subornar a mídia, está crescendo. E isso tem consequências, como você imagina, gravíssimas. Nós estamos aqui entrevistando os jornalistas Dario Pinotti e o baiano, jornalista baiano, Marco Bigi, autor do livro sobre os zapatistas. Marcos Bigi, como é que está agora a situação do movimento zapatista? Porque ele evoluiu para uma série de movimentos, que antes era o subcomandante Marco, e hoje é o delegado zero, continua o delegado zero? Já está nova, já está numa nova situação, Retornou à região do sul do México. Então, como é que está e qual é a influência que ele tem hoje, principalmente no noticiário, porque de um certo tempo para cá a gente não ouviu falar muito no zapatista como se falava antigamente, não é isso? A mídia nossa aqui no Brasil realmente, a partir do momento que descobriu que o movimento zapatista não luta pelo poder, ela simplesmente não deu mais nenhuma, como se diz, noticiário nenhum para... E principalmente os partidos políticos também, que na época do Levante, na época do Encontro Intercontinental pela Humanidade contra o Neoliberalismo, compareceram todos, a maioria dos partidos de esquerda estava lá presente, inclusive o partido que está aqui hoje no poder no Brasil também estava presente. Há 2 anos atrás, o Marcos percorreu, o porta-voz envolvido, percorreu o México de sul a norte, até a fronteira com os Estados Unidos, percorrendo várias cidades, entende? E inclusive cidades do interior também, palestrando em universidades, mostrando as suas propostas, entendeu? Mostrando a evolução que teve naquela região, apesar de ser destruído pelo próprio exército mexicano, que lá há uma guerra de baixa intensidade até hoje.